Profeta Abacuque, capítulo de número 3, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo 2 e o versículo de número 17, 18 e 19. Você encontrou, se puder, por gentileza, se colocar de pé, uma reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, nos diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia. Versículo 17 em diante diz-nos assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o canto mor, sobre os meus instrumentos de música. Amém. Podemos assentar, irmãos. Louvado seja Deus. O livro do profeta Abacuque é um livro muito maravilhoso. Ele é um livro que fala sobre o diálogo do profeta com Deus. Mostra muito a comunhão que o profeta Abacuque possuía com Deus, porque é um livro que nos fala sobre perguntas, sobre questionamentos que o profeta Abacuque faz a Deus, e Deus o responde a sua oração. Vale destacar que o nome Abacuque, quando deram os pais de Abacuque, deram o nome a ele de Abacuque, que quer dizer abraço ou abraçar-se. Diz os estudiosos que Abacuque, ele nasceu se auto-abraçando, e por isso os pais dele colocaram o nome de Abacuque, aquele que se abraça ou abraço, como deram o nome a Jacó, de Jacó, e quer dizer aquele que agarra, porque ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão. Por causa da cultura judaica, que não se dava o nome a uma pessoa, a uma criança, um nome aleatório, qualquer nome, sem se importar com o seu significado. Dentro da cultura judaica, era muito importante o nome dado a uma criança, porque iria definir o seu caráter, ou até mesmo iria mostrar o que Deus havia feito ou o que tinha acontecido em seu
nascimento. Quem lembra de quando o profeta Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, quando soube que a arca de Deus era tomada e que os seus 2 filhos eram mortos? Quando ele soube, caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e a mulher, esposa de um dos filhos de Eli, o sacerdote, quando soube da notícia que a arca de Deus havia sido tomada e o seu esposo era morto, ela encurvou-se e deu à luz, e o nome do menino foi Icabô, simbolizando que a glória havia se retirado de Israel. Abacuque, ele cresceu como qualquer pessoa no meio judaico, porque nós estamos tratando de um profeta que profetizou nas terras judaicas. Naquele tempo as nações haviam se dividido, reino do norte e reino do sul. Abacuque ficou ali em Judá para profetizar. Era o profeta de Deus naquela nação. E quando Abacuque olha a situação do povo, Abacuque, ele começa a questionar a Deus sobre a situação do seu povo. Abacuque, ele era um homem muito sensibilizado, ele era um homem muito movido pelos seus sentimentos, porque Abacuque, ele era voltado à música. Diz-nos a tradição judaica que Abacuque era músico no templo, ele era músico, ele entoava louvores a Deus no templo, ele tocava instrumentos no templo ao Senhor, ele tinha uma sensibilidade para estar na presença de Deus, ele era um homem movido de sentimentos. Abacuque profetizou numa época muito difícil. Abacuque profetizou numa época extremamente difícil para a nação, para o povo de Deus. A nação estava corrompida, a nação estava voltada ao pecado e à idolatria. A nação não estava só corrompida no seu sistema religioso, a nação estava corrompida no seu sistema político, no seu sistema econômico e no seu sistema social. Havia um desprezo para com os necessitados, havia um desprezo para com os órfãos e para com as viúvas. As pessoas não davam a assistência social necessária em meio à sociedade. O povo estava voltado aos seus próprios interesses, estava voltado à idolatria, estava voltado aos seus próprios desejos. Abacuque, ele não pronunciou nenhuma palavra de juízo. Quem ler o livro de Abacuque e todos os seus capítulos poderá perceber que Abacuque não pronuncia a ajudar nenhuma palavra dizendo assim diz o Senhor. Ele não profetiza. Mas o livro inteiro de Abacuque é um diálogo, é uma conversa de Abacuque com Deus. Que Deus respondia a Abacuque e Abacuque perguntava a Deus. É muito interessante quando nós estudamos o livro de Abacuque, porque fala-nos dessa intimidade que o profeta havia com Deus. Abacuque, ele olha a situação do seu povo, ele olha a situação de sua nação e ele não se conforma com a situação dela, mas ele não chega para profetizar a nação. Primeiro ele vai falar com Deus. Primeiro ele se retira do cenário caótico. Primeiro ele se retira do cenário tenebroso de corrupção e ele vai buscar
orientação de Deus. Ele não pronuncia nada contra Judá. Ele não pronuncia nenhuma sentença contra Judá. Mas ele vai pedir a Deus, saber de Deus, o que Deus iria fazer com aquela nação, com aquele povo. Porque era um povo que no seu histórico de vivência sobre a face da terra, era um povo que tinha sua vida, sua história marcada por grandes sinais e prodígios que Deus havia realizado. Era um povo que desde o Egito contemplou com os seus próprios olhos as maravilhas de Deus. Que Deus havia dito que tinha escolhido aquela nação para que dela viesse sair o Salvador. Então, o profeta Abacuque não pronuncia nenhuma palavra de juízo, mas antes ele vai perguntar para Deus o que Deus vai fazer àquela nação, como Deus vai tratar com aquele povo. E Abacuque, ele entende que Deus efetuará um juízo sobre aquela nação. Ele compreende e entende que Deus irá derramar um juízo sobre aquele povo. Abacuque compreende nas respostas de Deus a ele que Deus não estava cego, que Deus não estava surdo, que Deus não estava de costas viradas para a situação deprimente do povo. Deus estava vendo tudo. Deus estava contemplando tudo. A Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a qual nós temos que tratar. A Bíblia nos diz que de Deus ninguém se zomba ou se escarnece. Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de juízo também. O nosso Deus manifesta o amor, mas quando o amor dele alcança uma pessoa e essa pessoa prova do amor de Deus e logo conhecedor do amor de Deus, ela se envereda por outros caminhos e Deus vai falando, Deus vai orientando, Deus vai falando, Deus vai advertindo e aquela pessoa não dá ouvidos, aí entra a justiça de Deus. Tem um ditado que nos diz que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia nos diz que Deus coloca anzóis no nariz e puxa. Decomanahas, defastiam decomanai. Se a pessoa nunca provou da presença de Deus, a Bíblia nos diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas a partir do momento que a pessoa é conhecedora da verdade e se extraveia por outro caminho, a Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que pesa em balanças fiéis.
Abacuque compreendeu isso. Abacuque entendeu que Deus iria efetuar um juízo sobre Judá devido às condições do povo. O povo tinha tudo para estar adorando a Deus como era da vontade de Deus, mas o povo não queria compromisso com Deus, mesmo tendo visto, mesmo tendo contemplado, mesmo tendo em sua história manifestações de Deus, mesmo tendo a sua história marcada pela presença de Deus, eles não queriam servir ao Senhor, preferiam andar de acordo com seus desejos, de acordo com as suas vontades, prostrando-se a outros deuses, não ajudando os necessitados, virando as costas aos órfãos e às viúvas, não ofereciam mais sacrifício ao Senhor Deus, e eles estavam virando as costas para o Senhor. E Deus diz a Abacuque que Deus, ele iria enviar Babilônia para efetuar o juízo sobre Judá. Interessante que quando Deus avisa isso a Abacuque, Abacuque toma um susto e questiona a Deus novamente, dizendo: Senhor, como pode o Senhor usar uma nação impiamente mais ímpia do que Judá para castigar Judá? Como pode Deus usar uma nação extremamente idólatra e afastada da presença de Deus para efetuar um juízo sobre o seu povo? Deus estava mostrando a Abacuque que o ato dele penalizar o seu povo, ele usaria quem ele quisesse. Ele usaria quem ele bem quisesse. E Babilônia, naquela época, era um grande império. Os seus exércitos cobriam a face da terra. Eram cruéis. Os seus carros, os seus cavalos e seus cavaleiros eram homens, seus cavaleiros eram homens cruéis, que quando invadiam uma cidade, não deixava um vivo, matava todos. E quando Abacuque soube que era Babilônia que iria entrar e aniquilar com Judá, Abacuque orou. Abacuque gritou. Porque historicamente falando, se Babilônia entrasse realmente em Judá, Judá era pequenininho, aniquilaria Judá, acabou a nação de Judá, exterminaria a nação de Judá. E Abacuque clama ao Senhor e disse, no versículo de número 2, ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu ouvi as tuas declarações, Senhor, acerca
do teu juízo sobre Judá. E eu confesso que eu estou com medo. Aí ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Sabe que Abacuque estava pedindo ao Senhor? Senhor, desperta os corações, para que o teu povo não seja aniquilado. Abre os olhos do teu povo, para que o teu povo veja a miséria que eles se encontram. Ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. É interessante o texto no original, no hebraico. Observe como diz, exatamente como é o hebraico. O hebraico diz: Senhor, tenho ouvido as notícias a teu respeito. Senhor, estou admirado diante das coisas maravilhosas que tens feito. Faz grandes coisas de novo. Faz de novo, Senhor, aquelas grandes coisas que tu fizeste. Faz de novo, Senhor, chover maná. Faz de novo, Senhor, chover carne. Faz de novo, Senhor, brotar água da rocha. Manifesta o teu poder como o Senhor manifestou outrora. Abacuque estava pedindo a Deus um sinal, que Deus mostrasse, que Deus se revelasse ao povo, para que o povo pudesse despertar do sono. Ele diz: maravilhas que tem feito, faz grandes coisas de novo, em nosso próprio tempo. Fazes coisas acontecer outra vez. Oh Deus, em nossos próprios dias, mesmo quando estiver irado, lembra-te de ser gentil para conosco. Abacuque estava pedindo a Deus: Deus, torna a fazer sinais no nosso meio. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quais são os sinais de Deus na sua vida que você já tem? O que Deus já fez por você? Pensa um pouco aí no seu banco. Qual é a história que você tem com Deus? Quais os sinais que Ele já marcou a sua vida? Eu vou lhe contar só um milagre que Ele já fez na sua vida. Só um. Você está aqui nesta noite. A partir deste milagre, o que Deus mais fez sobre sua vida? Deus já lhe batizou com o Espírito Santo? Deus já lhe curou? Deus já lhe deu livramento de morte? Deus já lhe deu livramento de acidente? Deus já te livrou de algum mal? Deus já providenciou algo para a sua vida e você viu que foi a mão de Deus ao seu favor? Abacuque está dizendo aqui: Deus, torna a fazer novamente, para que o seu povo desperte.
Oh, glória a Jesus. Nessa oração, Abacuque, ele pede um avivamento, um despertamento espiritual. Nessa mesma oração, Abacuque pede a misericórdia de Deus quando Deus estiver irado. Muitos acham que Deus não se ira. Muitos acham que a vida pode ser vivida de qualquer maneira, que Deus não se importa, que Deus não leva em consideração as suas obras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aquele que destruir o templo do Espírito de Deus, Deus o destruirá também. Deus efetuará um juízo sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as nações. Mas primeiro, o juízo de Deus, em primeiro lugar, será dentro da casa dele. Será dentro da casa dele, será com aquele povo que diz Senhor, o povo que já viu as maravilhas de Deus, o povo que já provou do maná escondido, o povo que já provou do batismo com o Espírito Santo, o povo que já provou das curas, da libertação, do poder do Espírito. Deus entrará em juízo com os deles. O primeiro será a casa dele. A palavra de Deus nos diz que o juízo de Deus será como uma peneira. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai separar de comanahaço, de fáscia, o trigo do joio. De comanai a sória. Shaddai de Comanai. No Antigo Testamento nos diz: e outra vez vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, do ímpio e do justo. Oh, aleluia! O juízo de Deus virá sobre a igreja, virá sobre sua casa, porque nós somos um povo que professa o nome do Senhor e não temos compromisso com Ele. Nós somos um povo que dizemos: ora vem Senhor Jesus, e não estamos preparados para subir. Nós somos um povo que, se Deus pedir para nós o nosso Isaac, não teremos coragem de oferecer a Ele. Sabe por quê? Porque o nosso coração está apegado nas coisas daqui dessa terra.
o nosso coração está apegado às coisas desta terra. Mas o juízo de Deus virá. Virá. O grande dia do Senhor virá. Pode brincar, pode fingir que é crente, pode fazer tudo nas ocultas, na escondida. Olha, Neria, Fúria, Shaddai, Necomanai, olha, Neria, Fúria, Defaste, Necomanai, olha, Neria, Ternicaio. Pode fazer tudo nas ocultas. O juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. Daí onde reaçore me criandarai. Foi onde que açore me criandarai. Pode mentir, pode se vestir como crente aqui dentro e lá fora ter hábitos mundanos, pode, você pode viver do jeito que você quiser, você pode usar o seu corpo para adorar a Deus aqui dentro, para a prostituição lá fora, é você quem sabe. Mas o juízo de Deus começará aqui dentro. Antes de Deus julgar as nações, antes de Deus julgar os povos, Deus executará o juízo dele no meio do povo dele. Sabe por quê? Porque nós carregamos sobre a nossa vida o santo nome do Senhor. E Jesus disse que é lícito que venham os escândalos, mas ai por quem vem, que é melhor esse cidadão, essa pessoa, amarrar uma corda no pescoço e se jogar na profundeza do mar. Era melhor que você nunca tivesse nascido. Só para você ter uma ideia do tamanho do peso que será o juízo de Deus. Mas a minha oração nesta noite é a mesma oração de Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. Abra os olhos do teu povo para contemplar, ó Deus, como eles estão vivendo. Desperta, irmãos. Vamos despertar. Vamos ter mais compromisso com o Senhor. Vamos começar a levar as coisas de Deus mais a sério. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo de número 17, Pedro diz: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Esse começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Eu não quero mais ir adiante. Mas eu quero terminar aqui nesta noite. E dizer para nós, irmãos, não vamos brincar de ser crente. Não vamos brincar de servir ao Senhor. Não vamos brincar de comunhão com Deus. Porque Deus conhece quem é e quem não é. Quando os teus olhos se fecharem aqui na terra, ou é céu ou é inferno.
Não haverá purgatório para purificar os seus pecados, para depois ir para o céu. Não haverá isso. O céu é consequência de uma vida santa aqui na terra. Mediante a fé no sacrifício de Cristo, eu ando em santidade, porque eu tenho fé no sacrifício de Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Peça para Deus: Deus, aviva o meu coração, Senhor. Feche os teus olhos aonde você está. Faça uma oração aí aonde você está. Feche os teus olhos. Aonde você estiver, faça uma oração. E peça para Deus: Deus, aviva a minha vida diante de ti, Senhor. Você pode se lembrar de tudo quanto Deus já fez em prol da tua vida. Porque lá em Apocalipse, o Senhor diz: lembra de onde tens caído e arrependa-te. Volte à prática das primeiras obras. Ou seja, Deus trabalha com lembranças. Deus trabalha com lembranças. Não lembranças do tempo que você estava no mundo, mas lembranças a partir do momento que você aceitou a Ele e Ele marcou a tua vida com grandes sinais. Ele está falando para você: lembre de tudo aquilo que eu já fiz na tua vida, de tudo aquilo que eu já efetuei em prol da tua vida, tudo aquilo que eu já fiz por você. Peça para Deus: Deus, aviva o meu coração, porque eu não quero ser peneirado e ficar para trás, porque Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero orar e abençoar a tua vida. Não no meu nome, não no nome do nosso dirigente, mas no nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero pedir que Deus mude o teu coração, que faça você enxergar as coisas, faça que você seja mais sensível à vontade de Deus. A trombeta vai soar. Olha as perseguições. O Brasil está sendo ameaçado de invasão, de terroristas. Já viu isso? Lê jornal, irmão. Assiste jornal, lê Folha, lê. Brasil está sendo ameaçado de terroristas, homens-bomba, que se eles invadirem o Brasil, entrarão numa igreja como essa. No primeiro glória que tu der, a bomba estoura. Aí eu lhe pergunto: se uma bomba estourar aqui hoje, como que é que você está para se encontrar com o Senhor? E é uma nação que não tem temor a Deus. É uma Babilônia que Deus está usando para
efetuar o juízo dele na terra. E aí? Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Já é a última hora, já é o último momento, é os últimos segundos da igreja na terra. Troque as tuas vestes nesta noite, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Oh Deus, é na raça. Tuído, que apoio, na raça. Se com manegue a sorte que andará. Tuído, negue a série de caio. Nunca falte o óleo, 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 porque quando se tem óleo, tem lâmpada acesa. Quando se tem óleo, a lâmpada está acesa. Deno yoko naha suimi que andarai. Doyonde que ando yo hasu, de face ande comanai. Tuido condoro koyanaha. Doyonde que a séria, Shaddai de comanai, aleluia. Troque as tuas vestes nesta noite. Peça para Deus, Deus, eu quero o óleo da tua unção sobre a minha vida, Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Você que sentiu o Senhor falando contigo, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Está com vergonha? Vergonha será quando Jesus voltar e aquele teu amigo, aquela tua amiga, ver você aqui e dizer: ué, você não subiu? Você não disse que era crente? Você não disse que ia para a igreja? O povo foi e você ficou por quê? Vergonha é ficar no arrebatamento da igreja. A Bíblia nos diz: orai uns pelos outros, confessai as vossas culpas um ao outro, e oreis um pelos outros, para que sareis. Deus quer sarar a tua alma aqui nesta noite. Deus quer sarar o teu coração aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Senhor Deus, oh grande Deus, maravilhoso e eterno Deus, ao teu nome seja dado a glória, a honra, o poder, a adoração, somente a ti, Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo quanto neles há, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra e tememos, ó Deus, porque sabemos que o teu juízo começará pela tua casa, Senhor.
Por isso pedimos a Ti, ó Deus, aviva-nos na Tua presença, desperta-nos na Tua presença, desperta-nos na Tua presença, Senhor. Desperta-nos na Tua presença, Senhor. Desperta-nos na Tua presença, Senhor. Abre os nossos olhos para poder contemplar, Senhor, as nossas condições espirituais e poder voltar ao Teu altar, voltar à Tua palavra. Derrama, Senhor, derrama da Tua graça nesta noite. Enche este lugar com a Tua presença, com a Tua graça, Senhor. Fazemos a oração de Abacuque, as nossas palavras, ó Deus, na Tua ira. Lembra-te da Tua misericórdia e toca-nos, ó Deus, com a Tua graça e nos faz mais fortes em Tua presença, mais firmes em Tua presença, ó Deus. Toyondo foi a história, tuinei que a séria de Comanai, ó Deus. Toyondo foi a surimi que andarai, ó Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Oh, glória. Profeta Abacuque